4, nós vamos falar, então, sobre a robótica. Nosso texto seria uma década de transformações em robótica. Então, a ideia inicial aqui seria que realmente a robótica não pretende substituir os seres humanos. Então, a ideia seria um pouquinho mais ampla. Seria uma mecanização, uma automação de tarefas, encontrar formas mais eficazes, então, de colaboração entre os robôs e as pessoas, porque a ideia seria aqui que os robôs, então, eles seriam melhores em processamento de tarefas, de números, movimentações com precisão e outras situações, né, como levantar objetos muito mais pesados que os humanos e assim por diante. Então, essa primeira etapa aqui seria a etapa, então, que os robôs eles poderiam vir a auxiliar os seres humanos. Do outro lado, então, na outra vertente, temos nós, os seres humanos. Então, nós somos melhores no quê, né? Em raciocinar, em definir conceitos abstratos, fazer generalizações. Ou seja, tanto a ideia do robô quanto a ideia do ser humano seria, então, trabalhar em colaboração. Então, a ideia seria complementar, então, a vida de ambos. Então, a ideia seria que eles viriam exatamente para auxiliar o ser humano. Então, essa foi a apresentação inicial do texto. E eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre a etapa, então, do PCD, ou seja, da tecnologia, então, ela vir para auxiliar o sujeito, o indivíduo com deficiência, principalmente a deficiência física ou motora, né? Então, é claro que nós sabemos que a tecnologia, ela vai evoluir, e vai evoluir para tornar a vida das pessoas muito mais agradáveis, muito mais fáceis. Então, a ideia seria uma tecnologia assistiva. Então, para o indivíduo PCD, o portador de deficiência, a ideia seria que transformar essa incapacitação em ação, né? Claro que nós temos hoje diversas empresas que são especialistas em adaptação. E também são considerados muito inovadores. No Brasil, nós temos até uma lei que incentiva o fomento da tecnologia de bioengenharia nacional e a importação de produtos que promovem essa inclusão da pessoa com deficiência. Ela não poderia ser vista como uma bengala, mas seria vista, na verdade, como uma facilidade, uma facilitação, então, para esse PCD. Dando continuidade, né, aí no nosso texto sobre os robôs, o texto ele cita, né, que lá nos Estados Unidos ocorre muito acidente, né, ocorre acidentes aí a cada 5 segundos, e isso acaba gerando muitas mortes. E para diminuir esses números, né, é um grande desafio, né, mas é importante a gente enfrentar isso. E com isso, né, tem os veículos autônomos, né, que tem um potencial grande para eliminar esses acidentes rodoviários, né, por exemplo, imagina se os carros pudessem aprender, né, aprender como nós dirigimos, ou aprender como nunca ser responsável por uma colisão. Então, existem empresas, né, automobilísticas que reconhecem esse potencial extraordinário e estão explorando esse mercado. Né? Algumas já anunciaram projetos de carro autônomos, né, e a gente pode citar aí como exemplo a Nissan, que prometeu carros autônomos até 2020. Temos também o carro autônomo do Google, né, que tem sido muito comentado, pois ele conseguiu dirigir milhões de milhas, né, de forma autônoma, sem acidentes. E ainda temos outra empresa, a Toyota, que anunciou, né, em setembro de 2015, um ambicioso programa para desenvolver um carro que nunca será responsável por uma colisão. E essa empresa, a Toyota, acabou investindo 1 bilhão para avançar, né, com essa tecnologia artificial junto com o robô. Tem também a Mercedes, né, que já tem um protótipo de carro autônomo desde 2014, e a gente pode perceber que com essas tecnologias, né, com esse robô, carros autônomos, nós conseguimos diminuir as taxas de trânsito, né, inclusive também na automatização aí do transporte público. Então, continuando essa questão dos veículos autônomos, né, a gente percebe na mudança do mercado inteiro da autonomia dos robôs, que ela aumentou nos últimos 10 anos de uma forma muito grande, principalmente por quê? Porque aumentou a disponibilidade de sensores, a acurácia que os sensores possuem, né, os motores com alta performance, no caso dos robôs que precisam de baterias, ou movimentos menores, que tem que ser muito preciso, a melhoria nos algoritmos, né, toda a parte de programação e no hardware em geral. Isso possibilitou a evolução e autonomia dos robôs. E isso, o texto nos traz a questão dos níveis de autonomia, né? É um nível que iria de 0 a 5, sendo 0 que não existe nenhum suporte para a automação daquele equipamento, daquele robô, no caso, até o nível 5, que seria a automação máxima em qualquer lugar, a qualquer momento. O nível 5 ainda não foi atingido até hoje. Então, a gente passa pelo nível 1, né, que seria ferramentas que dão feedback para um humano, né? No caso, ele dá o exemplo da câmera de ré no carro. No nível 2, controles ativos automáticos, como o freio ABS. No nível 3, o piloto automático de carros, como existem hoje no Tesla. E no nível 4, que já está pronto para ser distribuído, né? Que seria o quê? Ele funciona em alguns lugares por algum tempo, né? É quase o nível 5, né? Então, a gente hoje está pronto para isso, para sistemas de baixa complexidade.
completando ainda mais uma questão, um grande problema hoje da crítica que a gente trouxe é a questão do tempo para desenvolver e criar novos robôs. Né? Muita coisa tem que ser sempre feita do zero, então a gente precisa de mais ferramentas para acelerar esse desenvolvimento. Além dos níveis de autonomia, o texto também coloca que existem dois tipos de autonomia: autonomia paralela e autonomia de série. Hoje em dia, a gente já experimenta a autonomia paralela em determinadas funções, determinados objetos que a gente utiliza, que é aquele tipo de autonomia em que a parte da robótica e o ser humano atuam. Então, é um revezamento. Enquanto que, na autonomia de série, é só um dos dois que pode atuar. Ou é só autonomia do ser humano, ou é somente a autonomia da robótica. Mas qual que é o grande desafio para a robótica, para a indústria robótica hoje? Que esses robôs, eles possam agir de forma não previamente estabelecida, porque hoje nós temos os robôs sempre atuando de forma com respostas automáticas, com coisas que foram programadas. Eles não têm a capacidade de observar e avaliar a situação e saber como agir. Esse é um grande desafio que ainda nós temos. E também nós temos a vontade dos políticos em aplicarem essa automatização no dia a dia do ser humano, então existe também um impasse político, e a democratização, a utilização disso por várias pessoas, porque as tecnologias complexas, elas são de alto custo, então teremos também um desafio aí na democratização do acesso a essas tecnologias. Trazendo as possibilidades que vêm com a robótica, a gente tem a parte da medicina, né, que ela auxilia em muito a medicina hoje, é uma coisa que há um tempo atrás não existia, hoje os médicos já se valem dos robôs, né, para estar auxiliando, e é muito mais precisa essas intervenções que são feitas, entre outras tarefas de precisão, né, que os robôs vêm desenvolvendo. Também eu acho muito importante a eliminação das tarefas perigosas, né, os robôs hoje colocam pilastras no mar, pesquisa, né, para pesquisa também é usado no mar, no espaço sideral, então vem tirar do humano aquele risco, né, físico que os humanos tinham que correr. E eu saliento principalmente a interação cognitiva, né, porque os robôs hoje eles podem ser um mediador no processo de ensino e aprendizado. E como eu trabalho nessa área, eu acho muito interessante. Também pegando um gancho lá da Paula, muitas coisas na área de tecnologia estão sendo desenvolvidas na área da deficiência intelectual, do autismo, todo até a deficiência física mesmo, né, tem robôs auxiliando hoje. Então, são muitas possibilidades, e na minha visão eu não vejo como um risco para os humanos, e nem não. A tecnologia ela veio para solucionar problemas, para resolver problemas, então as possibilidades são inúmeras, e vai ter muito mais coisas no futuro aí que vão auxiliar os humanos, e não vejo essa mentalidade de atrapalhar o ser humano, não. Bom, o texto ele perpassa, né, sobre 10 anos de evolução da robótica e também da automatização, né, e foca um pouco mais na automatização de veículos. E nós, né, como estudantes de novas tecnologias, novas tecnologias da informação, também temos que ficar atentos, né, e para que haja concomitantemente com os avanços na tecnologia, estudos também para os impactos sociais, impactos econômicos, né, que esses avanços e automatizações de processos fabris podem causar na sociedade, uma vez que, a partir do momento em que vão avançando as tecnologias e a automatização, né, daquelas tarefas que são automatizáveis e repetitivas, né, em determinado lapso de tempo, uma grande massa de trabalho vai ficar obsoleta no mercado de trabalho. Obviamente que, em determinado tempo, ela vai voltar para o mercado de trabalho em outra função, mas muitas vezes vai haver um lapso de tempo de muita gente sendo substituída, voltando, né, um tempo depois para o mercado de trabalho, mas muitas vezes voltando em uma função, né, um pouco diferente. Então, isso também é um impacto socioeconômico que essas tecnologias vêm trazer para a nossa sociedade. Como o texto também coloca, né, muito forte a questão da automatização de veículos, há que se pensar também, né, em adaptações na legislação de trânsito, tanto a brasileira quanto legislações de trânsito de cada país, onde se implementariam, né, os veículos autônomos, para que se possa adaptar a legislação de carros, né, dirigidos por ser humano e carros autônomos que vão estar concomitantemente, né, nas avenidas, nas ruas, em determinado momento. Outro ponto também que é interessante se pensar é a padronização de comunicação entre carros autônomos, uma vez que nós vimos ali com o colega Bruno que comentou que várias montadoras estão com seus projetos de carros autônomos, quando eles forem, né, em determinado momento colocados todos para andar numa mesma avenida, por exemplo, há que se ter uma padronização de comunicação entre eles para que não haja, né, uma automatização exclusiva de cada um sendo automático e não conversando entre si.